Existe uma polêmica nas religiões sobre a igreja pentecostal. Qual é a igreja pentecostal, hein? O que é ser uma igreja pentecostal? Você sabe? Você que está me escutando aqui, ó. Entendeu? Se você gostar do meu vídeo, já vou te alertar desde agora, antes de nós entrar no assunto, deixa um joinha no meu canal, me ajuda muito, gente. Você assistiu o meu canal, se você não apertar aquela... Entendeu, gente? Aquela orelhinha que tem, onde ele cita a palavra gostei. Se for para baixo, se tiver apontado para baixo e você não gostar, você aperta aqui porque não gostou, aperta embaixo. Se você gostar, aperta que gostei, né? Aquilo ali ajuda muito meus vídeos. Mas no que eu estava falando sobre a igreja pentecostal. O que é uma igreja pentecostal, hein? Igreja pentecostal. A congregação cristã é pentecostal, Assembleia de Deus, a Batista, a Adventista do Sétimo. Isso é igreja pentecostal? A igreja católica, apostólica, romana, é pentecostal? Igreja pentecostal. Bom, pelo que eu entendo, a igreja que é considerada pentecostal é a igreja que aceita o dom da manifestação de línguas estranhas, né? Toda igreja que aceita tem, segundo eles, tem o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, língua dos anjos, é considerada igreja pentecostal. Mas a congregação não é pentecostal, porque a congregação ela foi fundada no Brasil. Faz 100 anos que ela... Não, gente. Igreja pentecostal é a igreja de origem judaica. No dia de Pentecostes, chama-se o Espírito, que veio pela promessa que Jesus fez, eu vou para meu Pai, e não ausente de Jerusalém, até que seja batizado no fogo do Espírito Santo, né? Com evidência de novas línguas. Então, quando foi... Isso não está escrito que é só quem tem evidência de nova língua que é batizado com o fogo do Espírito Santo. Não. É que lá o Espírito manifestou, desceu, apareceu com o dom, apresentando a evidência de nova língua, mas o dom da profecia saiu, Pedro saiu profetizando, né? E outros. Mas, então, foi no dia de Pentecoste que eles foram batizados com o Espírito Santo, né? O que é a palavra Pentecoste? Israel era matematicamente uma sequência de dias. E era uma casa de 50 dias. 50 dias era uma penca, né? Era uma penta. Era o nome que eles davam. Então era era uma festa, acho que era assim, porque tinha gente, tudo enquanto era nação naquele dia, né? Então juntava, aquele dia que juntava todo aquele pessoal ali, entendeu? Era chamado o dia de Pentecoste. Então juntava todo mundo na cidade, tudo enquanto era nação, eles reuniam ali para tratar de assunto de negócios, né? E foi aquele dia que o Senhor manifestou os dons, né? Cumpriu a promessa que ele fez. Ficarei em Jerusalém, não sai de Jerusalém, até que sejais revestido do Espírito Santo. Mas o que aconteceu que naquele dia de Pentecostes foi aonde eles foram selados com a manifestação
do dom de falar em línguas dos anjos. Por isso ficou o nome de Pentecoste, né? A igreja pentecostal. Toda igreja que crê no dom de Deus, com a evidência, no dom do Espírito Santo, com a evidência de novas línguas, é conhecido como igreja pentecostal. A igreja batista, pelo menos, não crê. Eles não têm o batismo do Espírito Santo, a presbiteriana, as Assembleias de Deus, as Adventistas do Sétimo Dia, as Testemunhas de Jeová, essas igrejas, elas não são pentecostais. Elas não aceitam entendeu? Esse dom ou manifestação de língua dos anjos. Então não é pentecostal. A congregação, ela é a verdadeira, ela prova que é a verdadeira igreja pentecostal, porque tudo que aconteceu em matéria, no concernente, a doutrina do Espírito, lá entre os discípulos, que vieram depois de Jesus, ela catou tudo para ela. As cartas de Paulo, as profecias, as revelações, e a linha doutrinária, a lei da igreja, né? E a congregação acatou tudo. A ordem de cumprimentação com o ósculo santo, a congregação tem. A ordem de orar de joelho, a congregação tem. A ordem como as mulheres se comportam na igreja, caladas, e se quiserem aprender alguma coisa, interroga os maridos em casa, é assim que está escrito, a congregação tem. A sequência dos profetas, como os profetas agem, né? Fale 1, 2 ou 3 profetas, e os demais julguem. E se o que estiver na presidência for revelado alguma coisa, quem está sentado no banco for revelado alguma coisa, cale-se o que está na presidência. Quer dizer, eu estou na presidência atendendo o culto. Se na hora da palavra eu anuncio a algum dos irmãos tem a palavra, Deus revelou, não, se ninguém levanta, então eu prego. Se um que está sentado no banco levantar para pregar, eu tenho que sentar e deixar ele pregar. Até 2, diz que fale 2 ou 3 profetas, e os demais julgam. Eu já vi na congregação levantar 2 pregadores, né? Mas o que acontece, gente, que a igreja de Pentecoste, a verdadeira igreja pentecostal é a congregação cristã no Brasil. As outras se dizem pentecostais, mas não aprovam a doutrina pentecostal que a igreja primitiva cristã em Jesus Cristo tinha. A única que carrega todos esses sinais manifestantes é a congregação. Se tem alguma coisa fora da ordem, é porque o povo muitas vezes não entendeu, gente? Quem está diante do povo, às vezes, passa pela advertência de doutrinária a igreja. Não falar língua, né? Só porque Paulo falou que não é para proibir falar língua, muita coisa na congregação sai do controle. Mas não é para proibir o irmão não falar língua, é para proibir a desordem, o descontrole da igreja pode. Mas não é proibindo, irmão, é ensinando, gente. Entendeu? Que a igreja, ela, na congregação, a igreja não é, como se diz assim, todo lá é voluntário. Quando o irmão quer ser membro da igreja, ele é. Quando ele não quer, ele sai fora. Ninguém segura ele. Agora, o que acontece é o seguinte, tem muita coisa que sai fora do controle, porque a doutrina, mas às vezes tem aquele irmão que tem o dom de doutrinar, o outro, às vezes, em vez de doutrinar, ele bate na pessoa. Tem vez que às vezes a pessoa, em vez de doutrinar, ensinar a irmandade, ele vai batendo, e às vezes acaba até machucando alguém, sobre o modo de expressar, né? Mas nós temos esse ensinamento, como orar na igreja, o modo de falar, expressar. Nós somos ensinados o modo de manifestar os dons. Somos ensinados como nós se cumprimentamos uns aos outros. Tudo tem ensinamento.
pregador é ensinado como se prega na igreja, muitas vezes sai fora dos ensinamentos, e muitas vezes as pessoas, entendeu, gente, para não causar polêmica, né? Que você vai explicar a pessoa que alguma coisa está errada, ele acha que você já está desfazendo dele. Então a gente deixa Deus trabalhar no meio do povo. E o Senhor vai trabalhando e a igreja vai crescendo. E a Irmandade é como se fosse criança. Um monte de criança que você vê um erra aqui, outro erra ali, e quando você vai ver é tudo criança. Né? Criança erra, não é? Claro que as crianças erram. Vai brincar lá e vai fazer o trabalho deles, né? Então a congregação é mais ou menos que nem um grupo de crianças, de adolescentes que tem que estar todo dia alguém corrigindo eles. E quem corrige esse povo, esta igreja, é o Senhor Jesus. Por isso nós consideramos que a congregação é a única igreja que pode se contar, que é uma igreja pentecostal. A legítima pentecostal. As demais falam que é. Gente, mas falar que é uma coisa, e ser é uma coisa. É a mesma coisa de eu falar que sou profeta, mas eu tenho o dom de profeta é outra coisa. Você vê o caso de pastor? Foi dado uns para pastor, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Não deu título, não. Dons. Gente, dom é uma coisa, título é outra coisa. Quem pode ter o título de pastor, segundo a palavra de Deus, é só Jesus Cristo. Só ele pode usar esse título de pastor. Os demais podem usar o dom de pastor. Quer dizer, quem tem o dom de pastor tem o dom de Jesus Cristo, mas não pode usar o título. O que é título? O que é título, hein? Você sabe? Não? Então, gente, o titular tem o nome titular e tem o nome pessoal. Titular é a função que você exerce, né? O carpinteiro é um título, o pedreiro é um título, o prefeito é um título, né? E o pastor também é um título, né? Agora, o dom é a profissão que você tem, né? Por acaso você é pedreiro, tem o título de pedreiro. Aí vem teu filho, que começa a serrar madeira com o serrote e fazer peça igual você faz, mas ele ainda não tem o título de carpinteiro, se o pai dele é carpinteiro, ainda não tem aquele título, registrado em carteira, é carpinteiro. Ele tem, sabe fazer o mesmo sabe o que você faz, ele tem um dom de carpintar, de fazer o que o pai faz. Motorista. O filho dirige o carro igual o pai, mas ele não tem uma carta de motorista, não tem uma carteira registrada como ele é motorista, né? Mas, então ele tem um nome pessoal, quer dizer, o prefeito da cidade, quem é? É São José, né? O doutor, entendeu? O doutor no hospital, quem é? São Antônio. Então, o São Antônio é o nome pessoal, doutor é o título. Jesus é o nome pessoal. Pastor é o título, entendeu, gente? E quem pode ter esse título de pastor é só Jesus Cristo. Na congregação cristã se tem o título de ancião. Ancião é o quê? Uma pessoa que é colocado para aconselhar, né? Tem um problema, uma desavença entre os irmãos, então tem aquele irmão que ele tem o título de ancião, ele está encarregado de reunir esses irmãos para discutir o assunto, né? Quem é que está certo, quem é que está errado, por que é que aconteceu aquilo aí, e aconselhar eles a dar fim naquele problema ali, quem está errado, entendeu? Pedir perdão para quem está, para o que foi justificado, entendeu? Se não tiver essa reconciliação de um pedir perdão ao outro, então o negócio fica feio, porque se eu prejudico alguém, eu tenho que pedir perdão para ele. Você me perdoa que eu te prejudiquei, o mal que eu te fiz? Se ele não me perdoar, ele também está prejudicado. Entendeu, gente? É muito perigoso isso aí. Eu lembro de um caso que eu acompanhei, de dois irmãos que tiveram um problema, né? Então, os irmãos que estão na frente do povo para
reuniu o povo para tratar desses assuntos, ou seja, o cooperador, o ancião, né, que está responsável por isso aí, convocou os irmãos para tratar do assunto. E aquele irmão errado pediu perdão para aquele que foi justificado. Só, irmão, eu sei, irmão, eu reconheço que eu prejudiquei o irmão me perdoa, irmão, que eu garanto para o irmão, eu não quero mais prejudicar o irmão me perdoa, eu prometo não prejudicar mais o irmão nesse assunto. Não, irmão, não te perdoa não. Ô, irmão, me perdoa, no nome do Senhor Jesus, me perdoa não, nunca te perdoa, não te perdoa não. E acontece que aquele irmão, dali uns 2 ou 3 dias, ele morreu, né? Ele morreu. Aquele que pediu perdão para o outro, morreu. E aquele que não perdoou, que estava assim, não, mas eu estou certo, você né, eu estou certo, você está errado, eu não te perdoo não. Aí dali a 3 dias o outro morreu. Aí quando ele levantou cedo, e naquela ânsia, disse, mas que coisa, o irmão me pediu perdão, implorou perdão e eu não perdoei o irmão, vou lá perdoar o irmão. Quando ele chegou lá, e procurou o irmão para reconciliar com o irmão, que ele ia perdoar o irmão estava morto. Mas sabe, o irmão teve um problema, aí foi para o hospital, irmão, e morreu, já foi sepultado. Ele, não, eu não acredito, meu Deus do céu, eu não perdoei o irmão, a coisa que eu vou comer que tá, ai meu Deus do céu, eu não posso entrar no céu, meu Deus do céu, eu perdi a minha alma, minha alma foi condenada porque eu não perdoei o irmão, e ele ficou louco, ele nunca mais teve paz, não pôde mais entrar na congregação, só por causa disso. Então, gente, precisa tomar muito cuidado entendeu, gente? Na sequência, nesse caminho, só porque ele não perdoou esse irmão. Quer dizer, dá para entender que o irmão que pediu perdão foi justificado. Ele que não perdoou, entendeu, gente? Outra coisa, outro caos que eu acompanhei também, é de uma pessoa, eu trabalhava de um mercadinho de vendedor e ele era meu freguês ali, e ele batizou na congregação, e por qualquer problema que ele arrumou lá, ele não pôde mais entrar na congregação. E aí eu falava para ele, vai congregar, rapaz, vai servir a Deus. Não, eu não posso, eu pequei, não posso mais entrar lá. Eu estou praticamente neutro da congregação, não tenho mais poder, força para entrar na congregação, tudo bem. Só que naquela ali, enquanto ele estava naquela dali, já fazia mais com 5, 6, 8 anos que ele estava afastado da congregação. E ele foi assistir um batismo e batizou de novo. Quando ele entrou nas águas, que ele saiu das águas, entrou um espírito de perturbação nele. E ele chegava lá, aí foi lá onde chegou no meu boteco, irmão, pelo amor de Deus, eu fui assistir o batismo, me batizei de novo, irmão. Irmão do céu, o que eu faço, irmão? Eu pequei. Irmão, o que eu faço, irmão? O que eu vou fazer, irmão? Eu não podia batizar de novo, eu fui lá e bati, e aquele espírito tomou ele. E eu, meu filho, eu não posso fazer nada. Aconselhava você que voltasse para a igreja, procurasse congregar, conversasse com os irmãos do ministério, eles iam te endereçar. Aí você vai lá e batiza outro. Irmão, o que eu faço? Ai, meu Deus, eu batizei de novo, eu não podia. Irmão, pelo amor de Deus, o que eu faço, irmão? Eu batizei de novo, irmão, eu sepultei o Senhor de novo, Senhor. Então, porque quando nós batizamos, nós somos selados com o sangue de Jesus. E a palavra diz, se alguém, entendeu? Se depois de receber o conhecimento da palavra, pecar voluntariamente, tendo por profano o sangue de Jesus Cristo, com quem foste selado. Não tem mais, entendeu, gente? Redenção pelos pecados, mas uma certa expectação de ardor de fogo que há de devorar os adversários de Deus. Quebrantando alguém, a lei de Moisés, morre sem misericórdia.
de quanto maior castigo cuidai vós, aquele que pisar o sangue de Jesus Cristo, tendo por profano, entendeu? O sangue de Cristo, com o qual foste selado. E é o caso aí, então, quer dizer que nós batizamos, o nosso pecado foi perdoado. Se nós pecar de novo, então, se for pecado para a morte, nós não tem mais condição. Então, tem que bater. Quem peca para a morte tem que batizar de novo. Os pecados ser perdoados. Para a pessoa batizar de novo, tem que Jesus Cristo morrer de novo, para perdoar os pecados dele. Jesus morreu uma vez só. Não é que nem a lei de Moisés, que os carneiros morriam, matavam um carneiro, era perdoado, não pecar, ia lá, comprava outro carneiro, e matava, queimava, era pecado, comprava outra novilha, matava, espargia o sangue no tabernáculo, comprava outro bode, fazia expiação, já pelo pecado, soltava no deserto. E o cara, os homens iam pecando, quantas vezes quisessem, ia pecando até que morrer. Mas não tinha ressurreição, morreu, acabou. Mas quando veio Jesus Cristo, Jesus morreu na finalidade de a morte de Jesus trazer a ressurreição a todos os viventes que já viveu na terra e foi sepultado. Não é só crente, não, é todos. Mas é só quem é batizado em Jesus que vai entrar no céu, é só o povo. Antes de Jesus ninguém ia para o céu, não, antes de Jesus tinha salvação, gente, tinha salvação. Antes de Jesus tinha salvação. Está escrito, pela carta do apóstolo São Paulo, está escrito que todos que passaram pelas águas do Mar Vermelho foram batizados com a nuvem, tinha uma nuvem, né, que cobria o povo, foram batizados nas águas com a nuvem. Só ainda não estava, alicerçado o mundo da ressurreição, a doutrina que estava na sequência da ressurreição. É como o Congresso aprovar uma lei, essa lei já foi aprovada, mas ela vai entrar em vigor há tanto tempo. Mas todo mundo que já veio já está trabalhando dentro dessa lei, né? Por acaso que você vai comprar por R$50, a partir de tal lugar, de tal tempo, já está assinado que vai ser R$100 que você vai pagar. Até agora você paga 50. Mas a partir de tal dia você vai pagar 100. Então, mas ainda, assim é a salvação, gente. Aquele pessoal que vieram lá até mesmo do dilúvio, local de Noé, tem te achado justo no meio desta geração perversa. Abel tem te achado justo quando Deus conversou com Caim. Cadê seu irmão? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, que abriu a tua boca para tragar o sangue inocente. Quer dizer, então, gente, já tem batido. Desde aquele pessoal lá já tem o planejamento, o decreto do homem. Só que quando o homem saiu do Éden, então até ali, Deus dava tudo de mão beijada lá no Éden. Dava tudo. Lá ele comia, bebia, sem problema, qualquer coisa, o Senhor vinha pela viração do dia. Está escrito que todos os dias o Senhor vinha pela viração do dia conversar com o homem. Mas o problema do homem é que quando ele estava só, cuidando das coisas, mas Deus viu que não era bom que o homem ficasse só e procurar fazer uma ajudadora para ele, né? Então, o que o Senhor fez? Ele tirou do próprio homem, né? Do próprio homem. Deus criou uma peça do homem e construiu. Por isso que o homem é ligado à mulher. Por acaso, se você cortar uma perna, você fica com uma perna só. Você tinha duas pernas, agora você fica com uma perna só, né? Mas onde você encontrar aquela perna e você puder colocar ela em você, entendeu, gente? Então assim é o homem. O Senhor tirou uma costela do homem e fez uma mulher. Então, qualquer lugar que o homem encontra uma mulher é uma costela. Então é por isso que o homem é ligado, tem aquela ligação. Mas o homem que perdeu uma costela. A mulher não, né? A mulher não perdeu nada. A mulher é uma costela do homem. Né? Então, é a mesma coisa do filho, né? O filho não sabe quanto ele custou para a mãe, por isso ele não valoriza a mãe, mas a mãe sabe quanto que ela custou, quanto o filho custou para ela. A mesma coisa é a mulher. As mulheres não sabem quanto que ela custou para a classe masculina, né? Para o homem que Deus colocou como senhor dela. Ela não sabe. Se a mulher soubesse quanto que ela custou para o Adão,
Sabe lá o que é arrancar? Operar a pessoa e arrancar uma costela dele. Até essa costela sarar, ele sofre muito, né? Colar, né? Passar tudo no lugar, pra você olhar assim, deixar assim. O homem sofre muito, é o caso do filho, da mãe. Até que a mãe, entendeu? Gera um filho, ela sofre muito. A mesma coisa, por isso. Mas ali o Senhor fez aquela mulher, colocou na mão dele isso aí. E o homem amou, né? Quem não vai amar uma costela? É, que nem a mãe, não é? O amor da mãe pelo filho, é o amor de homem para mulher. Então a situação é a seguinte, é uma rede. Deus amou Jesus, Jesus amou o homem amou a mulher e a mulher ama o filho. Entendeu, gente? E assim é uma hierarquia. A glória da mulher é o filho. Se a mulher não tiver filho, quer ver, quando a mulher está em casa, tem 10 filhos em volta dela, para ela aprender, esse é meu filho, aquela é minha filha, aquele é minha filha. É a glória dela. Eles tudo em volta dela e ela podendo dar o melhor para eles. É a glória dela. E a glória do homem é a mulher. Entendeu? A glória do homem é a mulher. O homem tem quantas mulheres ele puder ter em volta dele. Antigamente a glória do homem era as mulheres. Um monte de... Quanto mais mulher o cara tinha, mais poderoso ele era. Né? E cada mulher daquela tem um grupo de filhos. Aqui não tivesse filho, ficava, entendeu, gente? Ficava humilhado entre as outras. Aqui tivesse mais filho, era venerado. Porque aquela filharada que o homem gerava com aquela mulher, era a vida dele. Vendia os filhos como escravo, como entendeu, gente? Como servo dos poderosos. Vendia as filhas como escrava, como serva, como princesa, e assim por diante, né? Então a filha tinha aquelas moças, tinha as mais caras, mais baratas, mais bonitas, mais ricas, mais tudo vendia, né? Era um comércio. Então o homem tinha de 50 mulheres já eram 5 filhos cada uma, já era 200 filhos. Então esses filhos, se ele fosse crescendo no campo, do território dele, esse filho era um exército entendeu? Que dava segurança para o pai. Então, quando alguém queria atacar os bens dele, tinha os filhos para defender. Ou do contrário, ele ia, na medida que ele ia crescendo, ele ia comprando. Tinha os filhos que pertenciam a ele e ele ia comprando. As mulheres a mesma coisa, aquelas filhas, moça ali, aquilo ele ia vendendo e fazendo dinheiro. Mas, então, gente, mas isso, então foi criada aquela lei, dada por Moisés, porque até Moisés não tinha lei. Cada um fazia a lei do seu jeito, né? Que era como o caso de Abraão mesmo, quando ele veio lá das terras de Ur, dos caldeus, lá do Golfo Pérsico, né? Ele veio a ordem de Deus, quando Deus disse para ele, sai da sua terra, do meio da sua parentela. Por certo, ele teve algum problema lá, no meio da parentela dele, e foi clamar a Deus, e Deus mandou que ele saísse, né? Sai do meio da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mandar. E Deus foi tomando um caminho na mão de Abraão, na vida de Abraão, até que ele veio parar em Canaã, né? Em Canaã, estavam os cananeus, né? Era um dos descendentes de Noé, né? Descendente de Cão. E Abraão chegando, ali eram umas terras secas, né? Não tinha água. Então Abraão chegava no lugar e Deus foi trabalhando na vida de Abraão, foi achando graça no meio daquele povo que ele andava com eles. E então chegava em algum lugar, não tinha água e furava um poço. E furava um poço e começava a ceder água para aquela pessoal que estava em volta dele. E ali para furar um poço tinha que comprar uma área de terra, né? Comprava aquela área de terra, furava um poço para cuidar dos animais dele. Lá na frente, ele crescia, precisava crescer o campo dele. Então lá na frente ele comprava outra área de terra e furava um poço. E ali ele vendia água, tinha água para ele e tinha água para aquele pessoal, porque furar poço não é fácil, gente. Vai lá no Nordeste lá, vai furar um poço lá para você ver o preço que fica lá, poço artesiano, né? E mesmo em algum lugar, eu já cheguei em lugar de eu furar poço de 20 metros de fundura para achar água. Então, uma coisa não é tão simples, fica caro furar um poço desse. E Abraão comprava aquela área de terra. Não é o caso daquela mulher quando foi conversar com Jesus, lá em Samaria?
Ela disse: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que furou para nós esse poço, deixou para nós, sendo ele próprio bebendo a água desse poço? Então, Jacó comprou aquela área e furou um poço, né? E Abraão comprou. Foi onde ele foi ficando rico, e muita terra mesmo. Um dia eu clamou a Deus: Senhor, tu tem impedido a minha filiação, um nascido na minha casa é o meu herdeiro. Então ele tinha nasceu Ismael na casa de Abraão, que a mulher de Abraão deu uma escrava, que ela não gerava, então ela deu uma escrava: deita com a minha serva, para ela gerar filho, para ele não morrer sem filho, para ela gerar filho no meu lugar. E ela Abraão deitou com ela e gerou Ismael, né? Então um dia ele clamando a Deus: Senhor, tu tem pedido a minha filiação, um nascido na minha casa, meu olho, que eu tinha muita riqueza, muita terra, e não tinha para quem deixar. Aí, então o Senhor falou para ele, disse: olha, o nascido na tua casa não é o teu herdeiro. Olha para o céu, vê as estrelas. Era de noite, né? Vê as estrelas. Então, você pode contar. Então assim será os teus descendentes, a tua semente na terra. Sara, tua mulher, te dará um filho, porque o nascido na tua casa não é o seu herdeiro, mas aquele que sair das suas entranhas, esse será o seu herdeiro. Sara, tua mulher, te dará um filho, e eu vou fazer dele uma grande nação. E o meu povo, os seus descendentes, será escravizado no Egito por 400 anos. Depois eu vou tirar eles de lá com mão forte e poderosa, e vou dar todas essas terras da sua peregrinação a eles por herança. Então, gente, aquela terra de Israel, o país de Israel, ali tem 20 mil quilômetros de terra, 20 mil de quilômetros quadrados de terra, é as terras de Israel, né? Abraão comprou todas aquelas terras, por isso que ele desapropriou aquele povo, mas não é que ele assaltou o povo e tomou as terras, não, as terras eram dele, herança que Abraão deixou para ele. Abraão comprou todas aquelas terras. Então o Senhor falou para Abraão, disse: olha, enquanto eles vão ficar no Egito, o pessoal vai cultivando essa terra, vai construindo cidade, e quando ele chegar já acha a cidade construída e fica livre das feras, porque lugar, né, gente, lugar que não tem povoamento, as feras invadem. Vai lá no Amazonas, entrar naquele mato lá no Amazonas lá para ver se lá tem sucuri, lá tem onça, lá tem, entendeu? Jacaré, tem tudo enquanto é tipo de fera braba, né, para atacar o povo. Mas se você entrar no nosso lugar que já tá urbanizado, cidades, cultura, de lavoura, tudo é mais fácil. É o caso de Deus. Deus disse a Abraão: eu não vou mandar ele para lá agora por causa das feras. Então o povo vai cultivar, construir cidade. Quando ele chegar lá, eu vou destruir todo aquele povo e vou dar essas terras para ele. E assim Deus trabalhou na vida de Abraão. E o povo que estava em volta, ele não via, entendeu, gente? Ele ficava assustado com o progresso de Abraão. Então trabalhava em volta. E ultimamente, tinha aquela lei do dízimo, né? Onde o rei de Jerusalém, Melquisedeque, ele era rei de Jerusalém. Então dá para entender que Abraão estava trabalhando, desfrutando alguma coisa das terras de Abraão, de Melquisedeque, porque é 20% que o pessoal paga, né? Mas a lei do dízimo é 10%, né? Agora, então dá para entender que Abraão ali deveria ter um trabalho, né, com aquelas terras ali onde Melquisedeque era o rei. E ele é quem, entendeu, gente? O sacerdote não tinha terra para trabalhar, então alguém trabalhava nas terras dele. Então dá para perceber que Abraão, naquela compra de terra que ele tinha ali, aquela área de Jerusalém que pertencia, era a área do sacerdote, né? Terra que pertencia ao sacerdote, e eles desfrutavam da terra e pagavam dízimo. Quando ele veio da matança dos reis, que foi salvar Ló,
Melquisedeque veio a encontro dele e ele pagou o dízimo. Então mas não é caso que ele deu o dízimo de graça, não. O dízimo que se pagava era quando você apossava da terra de alguém. Então você trabalhava na terra da pessoa, plantava e no fim do ano você pagava para ele aquela porcentagem, como é o caso do aluguel, né? O cara constrói uma casa, você não tem casa para morar, você mora na casa da pessoa e paga o aluguel. Então o dízimo era um aluguel que as pessoas desfrutavam da terra dos levitas e pagavam o dízimo como se fosse um aluguel. Naquele tempo não tinha dinheiro, eles pagavam em mantimento, arroz, feijão, mandioca, batata, né, cenoura. Então era assim, hoje o pessoal tem essa ignorância, essa igreja evangélica. Não, é porque lá Israel não pagava o dinheiro. O dízimo, não, gente, hoje é outra, a natureza do dízimo hoje é outra. As igrejas que pagam dízimo hoje tem que pagar em dinheiro. Lá eles pagavam em mantimento, plantavam na terra da pessoa e no lugar então dava comida. Se era uma lavoura de arroz, o cara dava arroz, se era trigo, o senhor dava trigo, cevada, vinho, dava para a pessoa, como dízimo, né? E a pessoa lá, se quisesse, trocasse por dinheiro. Naquele tempo não circulava moeda, circulava. Hoje não, hoje não tem condições de você ir pagar as pessoas tudo em mantimento, vai lá no mercado fazer compras, aí, não tem jeito. Eles têm que pagar, o dízimo hoje tem que pagar em moeda, em dinheiro, em cédula. Mas os pastores, para ganhar dinheiro, fazer a cabeça do povo, ficar pregando o povo aí que eles querem acabar com o dízimo. Mas se eles acabarem com o dízimo, eles vão obrigar a igreja a ir lá no mercado, comprar arroz, feijão e trazer na igreja. E daí? Não é assim que eles fazem com as roupas? As roupas que a pessoa não usa estão na igreja. A igreja põe nos brechós para vender, né? Fazer dinheiro. A mesma coisa é mantimento. Se eles pagarem com mantimento, o pastor vai criar armazéns e colocar arroz, feijão, quer dizer, receber de dízimo para vender, porque eles não vai comer tudo. Um pastor que tem 500 igrejas, pagando arroz, enfim, para eles em arroz, feijão, né, milho, batata, vai fazer em casa, se levar um armazém para vender isso aí, porque ele não vai comer. Ele não vai cozinhar para ninguém. Naquele tempo era diferente. Eles davam os animais para o sacerdote, e o sacerdote tinha que matar os animais para fazer, para sacrificar. Então tudo aquilo ali tinha jeito de trabalhar com o dízimo que eles pagavam. Flor de farinha, entendeu, gente? Óleo, azeite, tudo isso eles usavam. Mas, quando se fala na herança da terra, no dízimo que Abraão pagou a Melquisedeque, que até hoje eles instituíram o dízimo lá em Israel, e diz que o dízimo é antigo, que Abraão pagou. Claro que Abraão pagou, porque, por certo, Melquisedeque era rei de Jerusalém, né? Ele era o rei de Jerusalém, sacerdote e rei de Jerusalém. Porque até uns determinado tempo, Israel tinha era juízes, né? Que julgavam o povo. E o juiz, ele era juiz e sacerdote, como o caso de Samuel. Samuel era o juiz do povo, era sacerdote, né? Sansão, juiz, e assim, com o passar do tempo, foi que o povo pediu um rei. Agora nós queremos um rei. Esse negócio de juiz ficar julgando, nós queremos um rei. Então foi criado um rei. E no lugar que não tem rei, criou o presidente. Agora nós queremos um presidente. Tem o presidente e tem o juiz. Aí separou a lei, né? A lei da execução. Quer dizer, as pessoas que administram o povo é uma coisa. E a pessoa que julga é uma coisa. Então o juiz é para julgar se o rei está trabalhando de acordo. Como nos dias de Samuel, ou nos dias de Davi, era o juiz que comandava. Porque Davi, quando cometeu uma falha, foi o juiz que veio a ele, né? Veio a ele corrigir ele. Saul, quando cometeu a falha, veio o juiz, que foi Samuel, corrigir ele. E hoje é a mesma coisa. Jesus Cristo, ele está sentado como rei. Entendeu, gente? Ele está sentado como rei. E o Espírito, a vida de Jesus, que é considerado Espírito, que toma posse da igreja, que administra a igreja de Deus, está sentado como juiz, né? E é o juiz que corrige o povo quando erra. Agora, o que acontece é que Abraão, muito rico, né? Muito rico.
e comprou todas aquelas terras de Canaã, de Israel, era pertencente, não. Tua mulher te dará um filho e dele eu vou fazer uma grande nação. Fazer um grande povo, e o meu povo será escravizado no Egito por 400 anos. Depois eu os tirarei de lá com mão forte e poderosa. Israel ficou no Egito 430 anos, né? Aí Deus criou um caminho para que José fosse vendido pelos irmãos e fosse parar no Egito. Lá o Senhor trabalhou na vida de José, colocou como governador do Egito. E com o passar do tempo, através de José, que era o governo do Egito, veio toda a descendência, a família de Jacó, neto de Abraão, para aquele lugar. Entraram ali 70 almas e saíram mais de 2 milhões de pessoas, né, gente? Mas, quando se fala sobre a salvação, aquele povo ali também, eles serviam a Deus. Ele só não era iluminado, entendeu, gente? Porque você saber que você tem uma herança, você saber que você, quando você for despejado daqui, tem uma terra prometida, uma terra da promessa, que um dia vão tirar você daqui naquela terra, você sabe. Mas de que maneira, onde está essa terra, como é que você chega lá, o que você precisa fazer, que caminho Deus vai tomar para levar você naquela terra, você não sabe. É onde o pessoal vivia no escuro, né? Estava lá na terra do Egito, sendo escravos de Faraó, né? Faraó era um povo. Os egípcios eram um povo. Os israelitas era outro povo, descendente de outro povo, era estrangeiro ali, né? Como nós aqui na terra. Os nativos da terra é um povo. Os nativos, entendeu? Descendentes do povo de Deus é outro povo, que aqui na terra, aqui tem os nativos dessa terra. São aqueles que não aceitam a palavra de Deus, não aceitam as escrituras como verdadeira, né? Você pode ver por aí que você só vê falar, Jesus não existiu, a falsa da crucificação de Jesus, a falsa do nosso de Abraão, a falsa de Jesus, tudo para eles é falso, não existe nada, né? Mas tem aqueles que quando pregam para eles, crê. Por isso Jesus diz, ide a todo mundo, anunciai as boas novas do reino de Deus. Quem crer nelas e for batizado, será salvo. Né? Tem que crer na palavra e receber a marca do testemunho. O batismo é uma marca, que fica como testemunho. Se é batizado, sou. Né? E é uma marca. É que nem você fazer uma cirurgia e fica a marca no corpo. Quem não tiver aquela marca, não pode provar que foi feita aquela cirurgia, né? Mas, então o batismo é a marca do enxerto que Jesus faz no homem. Que Jesus é um enxerto, que Deus traz a carne e o sangue de Jesus, simbolizado no pão e no vinho, faz um enxerto no homem. Tem que ter a marca, e a marca desse enxerto é o batismo, né? Mas, o que se segue é que eles estavam no Egito e sabia que eles não eram, que eles eram filho, descendente de Abraão. Quem é aqui nós? Nós estamos aqui na terra, tem aquele que sabe que é descendente de Deus. Não, sou descendente de Deus. Mas como é que eu vou chegar lá? É através de Jesus Cristo. E onde é que está Jesus? Mas tem que ter o Espírito Santo. E onde é que está esse Espírito Santo? E o povo fica aqui falando em Deus, procurando Jesus, procurando o Espírito Santo e não sabe nada. Estão tudo no escuro. É como aquele caso lá do Egito, o pessoal estava no escuro, sabia que eles eram descendentes de Abraão e tinha umas terras que eles iam parar naquelas terras, mas eu não sabia, estava no escuro. Ali no Egito estava no escuro. Até que Deus criou um caminho através de Moisés, né? Através de Moisés, matou na matança das crianças, Moisés escapou, foi parar no palácio e tomou conhecimento como era aquilo ali, e ele veio, com o passar do tempo, tirar o povo da terra do Egito. Mas como aquele povo que saiu com Moisés não sabia de nada, foram atrás dele andando pelo deserto, e pela incredulidade deles e a falta de obediência deles, eles ficaram no deserto 40 anos. Entendeu? Chegou um tempo que o Senhor tomou raiva dele, irou com isso. Não,
40 dias, andava 40 dias, estava na divisa das terras prometidas, já estava na divisa. Mas o Senhor tomou um caminho na visão, 40 dias. Eu vou transformar 40 dias por 40 anos. É o tempo que vocês vão voltar a andar no deserto até que eu mato todos vocês. Entendeu? Todos que saíram do Egito, quem entende o que é vestir a mão direita da mão esquerda, eu vou matar. Só as suas crianças que nada sabem vão entrar nessas terras. E assim o Senhor veio, matando aquele povo 40 anos no deserto. E daquele povo que saiu do Egito, que discernia a mão direita da mão esquerda, só entrou 2 pessoas, gente. Josué e Caleb. Esses 2 entrou. Nem Moisés, que foi o líder deles, não conseguiu entrar. Morreu na divisa das terras. Eu chamo ele aqui. Aqui agora você vai ficar. Você não vai atravessar esse Jordão para entrar para pôr esse povo na terra, porque você não cumpriu o meu mandamento. Gente, precisa tomar muito cuidado com isso, com os mandamentos que Deus coloca. Não glorificou o povo quando ele feriu a pedra, e a pedra jarrou água para matar a sede do povo que estava, entendeu, gente? Mas, por isso aí ele não entrou nas terras. Josué e Caleb foi o único que entraram. A mesma coisa é a congregação que nós usamos hoje. Tem pessoas que entram na congregação 40 anos, até que o senhor vem, você não vai entrar nisso, né? Não vai ser o privilegiado com este povo de entrar nas novas terras, novos céus, as novas terras que está prometido, a terra da promessa. Novos céus, nova terra, aonde habita a justiça. A pessoa está na congregação de 30, 40, 50 anos, até que o senhor chega, não, você não vai entrar. Vem aqui, você não está fora, né? E a pessoa fica doida, reclama, chora, mas não tem jeito, o Senhor decretou, está decretado, gente. E Jesus mesmo disse, quem crer e for batizado será salvo. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é negócio de batizar hoje, peca amanhã, sai da congregação, depois quer voltar. Não. Aquele que for perseverar até o fim. Não é batizar hoje, sair amanhã e já está batizado. Eu batizei agora, não preciso fazer mais nada. Agora Jesus morreu, minha dívida já está paga, não preciso trabalhar, não preciso visitar o inferno, não preciso louvar a Deus, não preciso nada. Aí vai criar lá o próprio caminho dele. E quando alguém vir falar, não, Jesus já morreu por mim, já estou salvo. Não é assim não, gente. Tem que batizar e seguir a Jesus até o fim. Ide, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será. Não é quem crer e for batizado já está só, não. Quem crer e for batizado será. Né? Será. Gente, e as coisas de Jesus é tão misteriosa que ele aparece da maneira que nós nem esperamos. Nós esperamos uma coisa de Jesus e ele aparece muito longe daquilo que nós esperamos. Chegou um rapaz, uma pessoa em Jesus, bom mestre, que farei para entrar, para herdar a vida eterna? Eu disse, opa, porque me chama bom? Ninguém é bom, não há ninguém bom senão Deus. Guarda os mandamentos, eles quais são? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Foi dizendo os mandamentos. Mas ficou um mandamento que o Senhor não falou. Ficou um dos mandamentos que o Senhor não falou. E tudo que o Senhor falou, os 9 mandamentos que está na lei de Moisés, o Senhor citou para ele. Ficou um que o Senhor não falou. Ele disse, Senhor, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta mais? Era só o Senhor falar aquele mandamento, ele já estava salvo. Aí ele foi lá, depois voltou, Senhor, todos os mandamentos que você colocou, eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta mais? Porque ele sabia que faltava um mandamento, né? Ele sabia. Era só o Senhor falar, não, agora tem esse mandamento, você faz assim, 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 pronto, ele já estava salvo. Então ele esperava que o Senhor ia falar, ia citar para ele aquele mandamento. Mas o Senhor passou tão longe, mas
Ele tomou uma cacetada tão grande. O Senhor falou para lá, se quer ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens. Reparta com os pobres e vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Mas ele era rico, gente. Como é que o rico vai deixar toda a riqueza dele para andar atrás de Jesus? Não, o rico não tem condição de andar atrás de Jesus. Vai e vende tudo quanto tem. Quer ser prefeito? Tem. Vai e vende tudo quanto tem. E vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Mas ele não esperava isso de Jesus. Não, ele esperava uma outra palavra. Ele esperava que o Senhor ia falar assim, guarda o sábado do Senhor teu Deus e terás um tesouro no céu. Que é só o sábado. Ele falou tudo para ele. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, honra o teu pai e tua mãe. Só o sábado. E o sábado era o mandamento mais melindroso, mais observado. O sábado se pegava, para dizer bem a verdade, assim, 3 quilômetros fora da tua casa, num dia de sábado, se você fosse pego, você era digno de morte. Então, de tão santo que era esse sábado. Guardarás o sábado do Senhor teu Deus. 6 dias trabalhou o Senhor teu Deus. Ao 7º o Senhor descansou. Por isso, esse sábado é o dia, o Senhor santificou o sábado. Não farás, entendeu? Não farás nenhuma obra no sábado. No sábado nem comida em casa podia esquentar para comer. Era só, ia fazer, cumpria tudo aquela lei, guardava o sábado direitinho. Então esperava que o Senhor ia falar, guarda o sábado do Senhor teu Deus, não quebrantarás o sábado do Senhor teu Deus. Ele já estava no sábado. Não, o Senhor passou longe. Vai, quer ser perfeito? Quer? Vai, vende tudo quanto tem. Reparta com os pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Hoje é o caso do rico. O cara tem aí centenas, milhões e milhões, fazendas e fazendas. Agora, para ele acompanhar Jesus, está todo dia na igreja louvando a Jesus, fazendo batismo, procurando, anunciando as boas novas de Jesus para aqui, mudando daqui para ali, vai pregar lá no Rio de Janeiro, vai fazer um trabalho para mim lá na Bahia, vai fazer um trabalho para mim em outro país, né? Mas o Senhor passou longe. Como é que a pessoa vai vender tudo? Tem pastores aí bilionários, e agora eles veem a congregação cristã, e eles veem aquele povo, que são o povo que vai entrar nas terras prometidas. E eles, e criou o pastorado deles aí, vivendo da lã das ovelhas, né? Depenando as ovelhas, e construindo o império dele, se tornou tem um império construído. O nome de pastor é conhecido no mundo inteiro aí, cheio de bilhões e milhões. Como é que ele vai desfazer disso tudo para seguir a Jesus? Está muito longe, gente. Não. Agora eles veem lá, aquela igreja que eles falavam, jogavam o povo dele contra o povo de Deus, para não perder esse povo. E a congregação, onde ela chega, ela vai depenando as igrejas evangélicas. As igrejas vão esvaziando e a congregação vai enchendo, né? Eles vão desligando das igrejas evangélicas e vindo para a congregação. E os pastores com medo de perder entendeu? O dízimo e a oferta, eles enganam o povo para tomar tudo que o povo tem, vai lá para a congregação, fica olhando lá e começa a pôr defeito na congregação, põe defeito. Esse povo aí é povo do diabo, é o diabo que fala na boca deles, é isso. Agora eles estão vendo a condenação em cima deles. E olha lá na congregação e fica lá, mas peraí, como é que esse povo cresce desse jeito? Não cobra dízimo, não cobra oferta, aí eles não tem dominador sobre eles. É um povo que eles bebem tudo, cada um, na congregação ninguém atropela ninguém, gente. Ninguém, não tem um maior do que o outro, não. É tudo igual. Você chega na congregação, você não sabe quem é mais rico nem quem é mais pobre. Dá para entender? Você chega na congregação, você não sabe quem é o chefe e quem é o subordinado, quem é o senhor e quem é o subordinado. Nada, porque lá é uma hierarquia que uma não. Lá ninguém manda em ninguém. Lá é que nem a lei do país. Numa democracia, a lei é para todo mundo, não é? Num país democrático, todo mundo é igual. Faz o que quer, é voluntário do jeito dele, só que tem a lei. Desrespeitou a lei, aí vem as autoridades, é claro, tira do meio da sociedade.
Assim é a congregação, é um setor que todo mundo é igual. Não tem um maior do que o outro. E quando um está passando fome, o outro reparte o pão com ele. É diferente daquele um. Vai lá, vende tudo que tem os pobres. Vai na igreja evangélica aí, manda os pastores vender tudo que tem e dá aos pobres para ver se ele aceita, para seguir a Jesus. Deu para entender, gente, a diferença? Como é que foi que o povo saiu lá da descendência de Abraão, veio parar lá em Israel, aquelas terras que dá a impressão que eles invadiram as terras. Não é que eles invadiram, eles eram herdeiros, aquela herança. Abraão comprou todas aquelas terras, era do Abraão, né? E eles eram descendentes. É que nem aqui no Brasil. Quem é os descendentes do Brasil? São os índios, né? Mas por hoje é só, gente. Nós já estamos com mais de 50 minutos de vídeo. E se o que eu falei aqui tem sentido, teve sentido, aproveitou alguma coisa, deixa um joinha no meu canal e aguardo o próximo vídeo que vem aí. Isso aqui tem um fundamento muito grande, mas por hoje é só. Deus que abençoe a todos. Amém.